Vamos iniciar, estamos ao vivo. Esse é o podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play, dentro do lema maior, que realmente é a nossa bandeira: salvar e transformar vidas através da informação. Eu já quero agradecer a todos que porventura estiverem ou após o programa no YouTube aqui da Dr. Play Saúde, é esse o canal. Vocês terão essa edição na íntegra, inclusive para a eternidade, e poderão compartilhar, recortar trechos, ou seja, sintam-se à vontade para salvar vidas. Esse é o nosso lema, é o nosso pedido e realmente é o que aprendemos a fazer. Eu quero agradecer muito ao Deoclésio, a todas as pessoas que compõem a Dr. Play, que tornou-se um ambiente salutar em relação à saúde e ao bem-estar. Nós aqui sempre temos exclusivas entrevistas e edições também dentro desse patamar, ou seja, uma conversa de alto nível, mas que todas as pessoas conseguem compreender, entender, inclusive repassar essa informação. Nós somos apenas agentes aqui, transformadores, mas distribuidores também de informação. E hoje é uma estreia no podcast Mais Vida. Quero ressaltar mais uma vez que estamos ao vivo com a presença ilustre da advogada e também enfermeira, a doutora Carla Juliana. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra a senhora estar no Mais Vida. Muito obrigada, Fábio. É uma honra para mim, né, estar aqui com você nesse programa e agradeço demais o convite e poder falar de um tema tão relevante, né, na atualidade, que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, envolvendo a área da saúde, tanto pública como privada. Muito legal a doutora Carla Juliana tocar nesse assunto, que realmente será o nosso tema maior hoje, o nosso tema básico, lógico, sempre ligado à saúde. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso contexto. E, Carla, só para que o público conheça ainda mais, eu sei que você tem uma história muito proativa, muito dinâmica nos vários setores que atua, mas no caso da senhora, é daqui de João Pessoa, da nossa querida Paraíba, como está atualmente, aonde está atuando, porque a diversidade da doutora é algo realmente maravilhoso. Muito obrigada, Fábio. Atualmente, eu moro em João Pessoa, sou daqui e exerço minhas atividades aqui, tanto como enfermeira como advogada. E atuo na área de direito médico da saúde e nessa área também de moda, né? É bem diversificado realmente. Então, eu tento unir o direito e a saúde. E a forma que eu achei de unir os dois, né? Porque comunica muito, foi na área do direito à saúde, direito médico, em todas as suas vertentes, né? Tanto na proteção dos dados, como na parte de perícia, na parte de direito trabalhista, envolvendo a área, o setor da saúde, né? Como eu também sou enfermeira do trabalho, então também atuo por esse viés. Doutora Carla Juliana, a senhora tocou no assunto moda, logicamente sempre muito bem vestida, a senhora é belíssima. Doutora, o preto, as pessoas dizem que combina com tudo, né? Isso para todos os momentos. E aí, doutora? Eu gosto muito do preto, né? Como loira, toda loira geralmente usa muito preto. O branco também destaca muito e realça muito, principalmente por ser da saúde, a gente usa muito o branco. Mas por usar muito branco na faculdade, no trabalho, eu ultimamente tenho optado mais pelo preto, né? Comunica até mais, passa mais até essa área jurídica, que é a área que eu estou atuando mais, né? Com mais ênfase. E eu acho que harmoniza bastante. Eu fiz uma análise cromática também,
para ver quais as cores que me valorizavam mais, e o preto está dentro dessa cartela de cores. Mas a cor universal, que dá certo para loira, morena, todo mundo, é azul, azul marinho. É o azul, que interessante, a gente doutora? pensa que é o branco ou o preto, não, é o azul marinho. Ô, doutora, quando eu tinha 116 quilos antes da bariátrica, o meu guarda-roupa era todo preto. Pois porque é. o pessoal dizia emagrece. E aí, doutora? Pois é, um dos motivos que eu estou usando mais preto, porque eu ganhei mais peso e é bom porque assim, disfarça tudo. Tanto cores escuras, como preto, azul marinho, marrom, eles valorizam mais, eles alongam também, né? Quando usado de forma monocromática, como eu estou agora, é toda preta. Mas, doutora, eu não vi nenhum quilo a mais aí, viu, doutora? É porque as mulheres têm essa história. Eu sempre tenho que perder 3 quilos, não é verdade, doutora? Verdade. Isso mesmo. Doutora, dentro do assunto principal, lógico, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito ampla, e nós procuramos, inclusive, utilizamos aqui plenamente a inteligência artificial, extrair os tópicos que seriam, por não dizer, os maiores anseios, as maiores dúvidas da sociedade. Essa é a intenção maior do bloco de hoje ao vivo. Portanto, a nossa primeira tema que já aparece. Doutora, dados pessoais sensíveis na saúde conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que há várias situações, principalmente na área médica, que há de se ter, inclusive respaldado na lei, todo um sigilo, todo um cuidado, toda uma proteção. É por aí, doutora? Exato. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tutela todos os dados, né? Todos os dados de todas as áreas. Áreas de educação, área de saúde, então, todas as áreas que envolvem coleta de dados das pessoas, né? Das pessoas naturais, que são pessoas, não são pessoas jurídicas, são pessoas como nós, civis, né? Então, pessoas que nascem já são naturais até a morte, né? Então, assim, ele tutela pessoas naturais, né? Os dados. Na área da saúde, há um cuidado a mais, porque tem dados sensíveis. Então, dados pessoais são dados como nome, endereço, certidão, estado civil. Então, são dados genéricos. Os dados sensíveis, por sua vez, são dados mais que pode haver uma discriminação maior do indivíduo quando exposto, né? Quando declarado. Um exemplo, orientação política, quer dizer, orientação sexual, opinião política, então, religiosa, questão de biometria, dados genéticos. Todos esses dados são considerados dados sensíveis, que, uma vez expostos, vazados, o indivíduo pode sofrer bullying, pode pôr até risco à vida, né? Por questões religiosas, questões políticas, questões de discriminação racial, né? Questão de cor de pele. Então, são dados que merecem um cuidado maior e são tutelados, de fato, pela LGPD, né? Veio para proteger essa matéria, esses dados sensíveis, porque, imagine só, uma clínica, um hospital, todo dia entram vários pacientes, né? E assim, tem algumas perguntas que são necessárias de serem feitas, como religião, né? Religião, porque tem religiões que não permitem a questão da doação, da transfusão sanguínea, né? Hemotransfusão. E os pacientes até se chateiam quando a gente pergunta religião, aí já se sente assim, por que religião? O que é que isso vai ser importante? Mas os pacientes que não aceitam a hemotransfusão, então há uma peculiaridade, né, a mais nessas pessoas e que merece uma observação no prontuário, porque dentro de um serviço de saúde pode haver a necessidade de uma transfusão sanguínea. E aí é importante saber disso, né, para poder conduzir o caso da melhor forma. E esse dado é muito sensível, né? Porque envolve questões de crenças, questões que são tuteladas também no âmbito da Constituição Federal. E são direitos e garantias fundamentais do indivíduo, né?
o direito à religião, a cultos de qualquer espécie, e é tutelado, sendo tutelado na LGPD. Então, esses dados são muito sensíveis. Então, todo dia, os hospitais recebem uma demanda crescente, uma demanda grande de pacientes, como clínicas, e armazenam em seus bancos de dados, em seus prontuários eletrônicos ou físicos, esses dados dos pacientes. Então, o prontuário, seja digital ou físico, ele tem que ser armazenado ali no hospital por 20 anos, no mínimo, né, por lei. E esse acúmulo de dados deve haver uma tutela muito cautelosa com ela, porque se houver um vazamento de dados, pode ser prejuízo para o estabelecimento de saúde. Eu toquei nesse assunto até porque ministro aulas já há algum tempo de segurança computacional e a gente nota o Brasil proporcionalmente está entre os países onde ocorre mais invasão a bancos de dados. Aí nós notamos, mesmo com a lei, que as empresas vão se ajustando e tem que se ajustar, creio que até mais rápido do que o que está acontecendo, mas a gente nota todo esse trabalho e esse cuidado que a senhora ressalta, porque são dados, além de tudo, confidenciais, muito pessoais e que podem gerar situações aí constrangedoras, situações até perigosas, dependendo de como ela é transmitida pela mídia, não é isso, doutora? Como e por quem, né? E por quem é transmitido. Porque se uma quadrilha tiver acesso, hackers, haters, tiverem acesso, pode fazer diversos crimes, né, com aqueles dados. Então, é muito delicado, é realmente sensível. Nós já temos outra tela-tema, sempre lembrando e agradecendo, hoje, todas as plataformas que têm o sistema, melhor dizendo, o ecossistema da Dr. Play, estão ao vivo aqui transmitindo esta entrevista maravilhosa, inédita, exclusiva e também para a eternidade, ao vivo, e lá ficará no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Nós temos agora o consentimento do paciente segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Notem, os senhores e as senhoras, como são pontos sensíveis e um programa tão necessário, eu posso usar essa palavra, vital, para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos, não é, doutora? Porque isso, quando a gente fala no consentimento, nós temos que analisar que há os casos também de emergência. Sim. Ou seja, que o paciente chegou em uma situação que quem vai dar o consentimento é a família, vamos dizer assim, de primeiro grau, ou muitas vezes a pessoa que está ali, um parente, um amigo, uma situação delicada. Portanto, temos que ter muito cuidado nesse momento, não é, doutora? Isso, exatamente. A questão do consentimento, né, a família ou o responsável legal, né, principalmente o responsável legal, que é parente de primeiro grau, que está responsável pelo paciente, quando há condições também de haver uma entrevista, né? Quando há tempo, quando não é uma situação de urgência ou emergência, principalmente emergência, que o atendimento demanda muita rapidez, né? Com risco iminente de morte. Então, quando há esse tempo, tem que ter um representante legal que possa fornecer os dados do paciente e se responsabilizar também pelo paciente. Porque, às vezes, um amigo, um colega de trabalho ou um familiar qualquer que não seja o responsável legal liga para o hospital para saber notícias do paciente. E esse hospital ele não é autorizado legalmente a fornecer informações do paciente a qualquer pessoa que ligue para saber dele. Porque isso aí diariamente acontece nos hospitais. Pessoas ligam para os setores para saber informações de tais pacientes e o hospital ele não deve transmitir a informação.
porque a informação sobre a saúde do paciente é de caráter privativo do paciente ou do responsável legal. Então, o consentimento há sim a necessidade, mas em casos que não demandem emergência, né? Quando, em casos de emergência, tudo isso cai por terra, né? A prioridade é salvar o paciente. Mas quando pode esperar, então pode ter uma entrevista anterior, uma coleta de dados, é necessário que seja o responsável legal e que haja o consentimento. Ele pode também se negar a conceder esses dados, né? Claro que dados que não sejam necessários para o atendimento, para a admissão do paciente no estabelecimento. E o consentimento ele pode ser explícito, né? Você consentir, assinar, se responsabilizar formalmente e documentalmente, né? Pela cessão daqueles dados, ou implícito também. Então, tem, às vezes, um cadastro, alguma coisa assim, você aceita cookies, né? Você aceita, li e aceitei, pronto. Ali, você, só de colocar os seus dados ali, de salvar, você já subentende que está ok, que você está de acordo com aquilo ali, porque foi você quem preencheu, né? No caso de teleconsultas. Eu faço aqui até um alerta, por estar inserido com tantas entrevistas na área da saúde, muitas vezes vamos pensar nos exames de imagem que sejam, e aquelas fichas que ele já tem como padrão para que a pessoa possa assinalar. Na maioria das vezes, a gente sabe isso, há pesquisas fundamentadas, principalmente no Brasil, as pessoas não leem, as letras são muito pequenas, na maioria dos casos não há esse cuidado. A gente nota também que quando vem aquelas caixinhas de sim ou não, as pessoas não veem ou não têm, muitas delas, lógico, a preocupação em analisar o cuidado, porque ali está perguntando sobre situações anteriores, ali está perguntando sobre processos de possíveis alergias que iriam dar intercorrência no exame. Portanto, a grande importância em sabermos, e com toda a experiência e sabedoria da doutora Carla, é que nós estamos diante de um processo onde existem leis que resguardam os direitos de todos os pacientes. Não é isso, doutora? Isso. Inclusive, as pessoas não têm o hábito de ler antes de assinar, né? Inclusive, aqueles termos e condutas que aparecem por vezes na internet, quando a gente baixa alguma coisa, baixa algum aplicativo, ou o próprio Instagram mesmo, ali aceito, você só clica no automático, você não leu e não leu, só aceitou. Então, depois você acaba violando os dados, violando a lei, né, do aplicativo, e é banido. E não sabe por quê, né? A mesma coisa, quer dizer, isso trata-se de um aplicativo, algo que não tem tanto impacto, tanta repercussão negativa na vida, né, de quem baixou. Mas, em se tratando de saúde, realmente tem que ter maior atenção, mais ainda, né? Porque vai perguntar sobre histórico familiar, histórico pessoal, questão de alergias, questão de internações prévias, anteriores. E também tem que estar, assim, tem que ser escrito, né? O estabelecimento de saúde tem que explicar, tem que ter um dever de explicar da forma mais clara possível, e também, quando for um documento que o paciente ou o responsável tiver que ler e assinar, tem que ser com letra grande, uma fonte legível, uma letra bem legível, com uma cor forte, né? Para que o paciente não tenha nenhuma dúvida, né, quanto ao que ele está assinando. A doutora citou muito bem até das redes sociais, os vários contratos que assinamos, só fazemos marcar a caixinha e aí avançar, e muitas vezes você fere o que está na política de privacidade e não entende porque foi banido. Por exemplo, existem redes sociais dessa, que eu já tive o cuidado de olhar
como o WhatsApp, que só o contrato que você marcou uma caixinha, ele tem ali mais de 100 páginas falando dos termos em relação à responsabilidade para se usar a plataforma. Isso. Portanto, foi muito inteligente e não podia ser diferente partindo da senhora, viu, doutora? Obrigada, Uma pergunta Fábio. realmente assim, uma resposta de total coerência e amplitude. E eu até acho que eles deveriam resumir como tem que como tem que ser claro e direto e objetivo, né, tanto para o consumidor que está utilizando ali o produto, que está adentrando num serviço de saúde. Então, a lei, ela é bem clara, tem que ser direto, tem que ser objetivo, tem que ser legível. Então, não, eu acho assim, um desperdício ou até uma forma de você não ler, da maioria das pessoas não lê, né? Quando vai baixar um aplicativo, aquelas várias páginas, né, explicando, se delongando bastante em assuntos, assim, pequenos, minuciosos. Então, eu acho que quanto mais objetivo, direto, melhor. Facilita também para quem está, para o usuário, para o cliente, né, para o consumidor, de modo geral. Era bom que fosse assim, mas parece-me às vezes, não querendo julgar, que é uma ação até proporcional, ou seja, que a gente vê intencional pelos planos de saúde, muitas vezes que eles sabem que a pessoa não vai ter nem paciência, muitas vezes não consegue nem observar e aí respalda aquele plano ou aquele sistema em várias condições aí futuras, né? Até de enquadrar pessoas em crime, né, doutora? E é uma forma de coação, né? De forçar que a pessoa aceite aquilo ali, coação indireta. Ele está forçando que você aceite, porque não tem tempo de se delongar ali, de se debruçar naquele contrato, naquele termo. Então, isso é uma forma de coação indireta. Está forçando o consumidor a concordar com algo que ele nem está lendo, né? Tem que ter condições também. Verdade. Uma entrevista sensacional. Estamos ao vivo com a doutora Carla Juliana. Já temos agora direitos do titular dos dados na área de saúde. Isso é uma coisa muito importante e já há uma ligação direta bem intrínseca ao prontuário, por exemplo, que é um direito ali total do paciente em poder requerir ou pedir. Não é isso, doutora? Isso. O prontuário, ele é intrínseco ao paciente, né? Então, só o paciente pode autorizar a determinadas pessoas, fora os profissionais de saúde e da instituição que estão lidando ali com aquele prontuário, né, com a saúde do paciente, a equipe multiprofissional. O paciente, ele pode autorizar. Então, desde que o familiar ele tem acesso, desde que o paciente autorize. Em casos que o paciente encontra-se impossibilitado de autorizar, então, tem que ter uma pessoa responsável pelo paciente e pelo prontuário, né? Para estar ali tendo acesso àquele prontuário. Ô, doutora, nesses casos eu sei que a senhora atua também na área da enfermagem em relação às perícias. A senhora se depara ou tem ouvido falar de muitos casos, assim, vamos dizer, de irregularidades cometidos por instituições médico-hospitalares ou por planos de saúde? O que a senhora tem observado? Quanto ao prontuário ou quanto ao paciente? Ao prontuário e as condições dessa relação dos direitos do paciente. Eu acho assim que os profissionais de saúde, eles têm que ter um treinamento prévio. Então, o estabelecimento de saúde, a instituição, seja clínica, consultório, hospital, ele tem que treinar a equipe, os seus profissionais, e manter esse treinamento sempre ativo e atualizado. Porque sempre está tendo profissionais admitidos e demitidos, né? Sempre está tendo essa dinâmica que é comum em estabelecimentos de saúde. Então, os novos profissionais têm que ser lapidados, têm que ser orientados e formalmente assinar que teve o treinamento. Por quê? A equipe de saúde ela tem que falar uma língua só, né? A questão do erro de comunicação é muito frequente em estabelecimentos de saúde. E isso é muito grave, porque a gente lida com vidas, com pacientes, né? Então, erro de comunicação
pode gerar um evento adverso, um erro de conduta, de procedimento. Então, essa questão do treinamento, né, das normas e rotinas da empresa, dos serviços de enfermagem, serviço médico, serviço multidisciplinar, é muito importante, para que não haja essa questão dos erros de o profissional ali, o enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde, está passando informações que são sensíveis, que são peculiares, típicas do paciente, da saúde do paciente, a pessoas que não são competentes para receber essa informação. Então, às vezes, eles passam por desinformação. É verdade. Né? E a instituição de saúde, as gerências, tanto médica como de psicologia, serviço social, enfermagem, que é o carro-chefe das instituições, tem que falar uma língua só. Todos os profissionais têm que saberem o que pode e o que não pode. E no Código de Ética Profissional de Enfermagem também ele foi atualizado recentemente e também versa sobre isso, sobre essas questões de informação, do prontuário, os direitos do paciente, direitos do profissional de enfermagem, os direitos da família. Então, ele insere o paciente como um ser que ele tem contato com tanto profissional como com a família, a coletividade, a comunidade, com todos. Então, ele trata ele é bem minucioso nessa questão aí. E principalmente do acesso à informação, na divulgação de informação. Então, quanto mais os profissionais daquele estabelecimento forem treinados para saber os direitos e os deveres do paciente, a responsabilidade do profissional em passar informações para a família e para a coletividade, melhor. Melhor para a instituição, menos danos, menos eventos adversos e menos ações judiciais. Doutora Carla Juliana, dando um verdadeiro show aqui de conhecimento no Mais Vida pela Dr. Play ao vivo. Nós temos agora segurança da informação em estabelecimentos de saúde. Doutora, o meu pensamento aqui, ele flui, né? A gente sempre exalta que tudo acontece aqui pela sabedoria divina, né? Deus está presente em todas as nossas ações e eu fico imaginando, já me deparei com a situação dessa semana em que a gente passa a ser muito observador, principalmente quando a gente tem um conhecimento diante daquela área. Eu estava em uma clínica para receber um exame de imagem e eu fico observando o atendimento ali, haviam 3 secretárias e aguardando e outras pessoas naturalmente recebendo o exame. E eu notei que uma delas estava muito agitada. Eu estou citando isso para que todos entendam como o processo humano ele está diretamente ligado e até inicialmente com toda a questão de segurança. Senão você vai comprometer tudo. Ou seja, essa secretária no ambiente, lógico, clínico, entregou um exame de imagem a um paciente e eu lá aguardando, dá uns 10 minutos esse paciente retornou com o exame. Aí abordou a secretária e disse dessa maneira: a senhora me entregou o exame errado. Imagina uma situação como essa que deve ocorrer em centenas e centenas de locais pelo Brasil afora e na nossa Paraíba. Eu estou até me lembrando, nesse momento, da minha amiga que ressalta muito isso, a consultora de secretárias e de clínicas, a Priscila Dantas. Priscila, estou até com saudade de você, mas nunca tomamos um cafezinho, inclusive da São Brás, é lógico. Doutor, e aí? Um detalhe muito interessante que começa com o treinamento das pessoas. Exatamente. O treinamento é fundamental. Eu acho que é o pilar de todo bom funcionamento dos estabelecimentos de saúde. E não só treinar, mas ter documentado que houve treinamento, né? Porque em caso de algum erro, algum erro que seja prejudicial e que venha a repercutir juridicamente,
a instituição ela pode se resguardar, que houve o treinamento, que ela se responsabilizou, teve a qualidade, né, o controle de qualidade. Então, é um indicador de qualidade do estabelecimento. Essa questão de treinar seus profissionais, seus funcionários para que falem a mesma língua, para que não haja erro de comunicação que venha prejudicar o paciente, que venha causar um evento adverso, né, que não desejado, né, que possa repercutir negativamente na vida, na saúde do paciente, no emocional, no psicológico, porque nesse caso, dependendo do resultado do exame, o paciente já fica muito abalado psicologicamente, né? Lógico. E isso repercute negativamente tanto na vida, na saúde, como na imagem do estabelecimento. Ele já cria aquele trauma da instituição, pela emoção que foi desenvolvida, que foi sentida ali no local, né? Recebeu um diagnóstico errado. Então, que bom que o paciente rapidamente observou que não era o laudo dele e resolveu o problema. Mas tem problemas piores, né? Com certeza. Que o paciente está ali acamado e troca de medicações, né? Que põe em risco, de fato, a vida do paciente. Essa questão da segurança da informação, né? Visto que o quantitativo de dados sensíveis, de dados pessoais, que as clínicas, consultórios, hospitais, todos os estabelecimentos recebem diariamente, há a necessidade de colocar serviços de proteção, né? Serviços de software com proteção a aqueles dados, né? Então, quanto mais... Hoje está na moda, assim, prontuário eletrônico, né? O prontuário físico, ele está ficando mais... Tudo agora é eletrônico, né, Fábio? É verdade. Hoje em dia, tudo é eletrônico, digital. É lógico. O que não for já está em desuso. Então, o prontuário não seria diferente, né? O processo judicial é eletrônico. Prontuário médico é eletrônico, né? Todo prontuário, não só médico, mas a parte de enfermagem, de outras... O multiprofissional, a tendência é que seja os estabelecimentos substituam e adquiram novos softwares que contemplem o prontuário de forma geral. Então, quanto maior essa aglomeração de informações, maior a responsabilidade do estabelecimento, né? Visto que ele vai ficar com esses dados por 20 anos, no mínimo, né? Então, tem que ter um cuidado maior, porque se houver vazamento, a responsabilidade é do estabelecimento. E se prejudicar muito, né, o paciente, ele entrar na justiça, a multa também não é pequena, né, de 2% a 10% do valor do patrimônio total da empresa. Então, é grande, não podendo ultrapassar 50 milhões, mas é uma multa considerável. Né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Lógico, eu toquei nesse assunto para a gente ver a importância que mesmo em empresa adotando os critérios mais rígidos de segurança, pode ser que o ser humano, uma pessoa ali, venha a quebrar toda essa cadeia e colocar todo o processo em risco. Portanto, a importância, quando conversamos de forma tão objetiva, direta, acessível, com pessoas tão inteligentes, como é o caso da doutora Carla Juliana. Obrigada, doutora, Fábio. como é que a senhora está se sentindo aqui no Mais Vida da Dr. Play? Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Eu acompanho o Dr. Play já de muitos anos, né? E, assim, nunca tive oportunidade, nem tempo, estudava para concurso, então era aquela correria, né? Hoje, através de você, eu fui convidada para vir para aqui e estou muito feliz e honrada. Porque já foi minha casa. É verdade, é verdade. E eu estou contente demais e eu tenho certeza que os telespectadores também. Já temos outro tema aqui, compartilhamento de dados entre profissionais de saúde. Doutora, quando a gente vai vendo as pesquisas na grandiosa e maravilhosa internet, mas que contém também os seus perigos, porque lá está a vida, ela é gigantesca, crescerá e cresce cada dia mais.
no ranking dizem que o Brasil ou os brasileiros estão entre os mais fofoqueiros do mundo. Aí nós vemos aqui nessa parte de compartilhamento de dados, vamos pensar no que acontece num ambiente médico-hospitalar. Doutora, temos que ter um cuidado muito grande no que se conversa, Sim. em que dado, em que informação está se tratando, porque há todo o processo, como nós estamos falando, respaldado na Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso, doutora? Sim. A questão do compartilhamento de dados, né? Uma vez os dados sendo cadastrados no estabelecimento de saúde, tanto a nível de prontuário eletrônico como prontuário físico, aqueles profissionais que compõem aquele quadro, né? Eles têm o direito, né? Eles estão autorizados a compartilhar informações do paciente. Não pode compartilhar com familiar que não, ou amigo que não seja o responsável legal, mas porque o prontuário é intrínseco, é do paciente, né? Mas entre profissionais, sim, é permitido. Por quê? Porque o médico quer saber notícia do paciente, quer saber, ele vai acessar o prontuário. O enfermeiro também, como o paciente se comportou quando entra no plantão, né? Como o paciente se comportou durante o período que ele não esteve presente. Então, vai ter acesso ao prontuário, até para o bem do paciente, né? Pro bono para o paciente. Então, essa questão do compartilhamento de informações é entre profissionais de saúde da instituição e não de instituição diversa, né? Tem que ser daquela instituição. Então, naquela instituição, os profissionais de saúde que estão atuando ali e estão responsáveis também pelo paciente, porque muitos de outros setores querem saber notícias, não. Tem que estar responsável pelo paciente, tem que atuar naquele setor que o paciente está interno ou se relacionar com ele. Então, é permitido sim o compartilhamento de informações, desde que tenha o bom senso, né? Não seja toda informação em tons críticos, né? Lógico. Em tons discriminatórios, aí não. Mas para o bem do paciente, sim, é permitido. E desde que não seja em tons de fofoca também. É lógico, temos que ter cuidado, né? Porque o Brasil acontecem coisas que a gente nem imagina. Já vimos casos, né, que se repercutem na mídia nacional, até de situações ali dentro do IML, de se fotografar até pessoas notórias, e depois que vai para a rede, já sabemos que mesmo com os critérios de IP, de identificação, mas não tem como você banir hoje uma proliferação dessas imagens, dessas informações. Por isso que eu digo, os critérios de segurança, e para isso existem os setores de compliance, eles se tornam fundamentais, principalmente na saúde, não é, doutora? Isso, exatamente. E a questão da enfermagem, especificamente, no Código de Ética dos profissionais de enfermagem, diz todo o passo a passo que é permitido e proibido, né, frente ao sigilo profissional também, porque toda profissão tem o seu sigilo, né? O médico tem um sigilo profissional, que as informações que ele obtém ali em seu exercício de sua profissão são sigilosas, né? Ele obtém por ser profissional, por ser médico. Então, ele não tem, é sigilosa. Ele só pode falar, né, o enfermeiro, o médico ou qualquer outro profissional, eles só podem falar judicialmente e em alguns casos. Tem casos que ele também requer o sigilo e a proteção das informações. Doutora, eu aqui a nível de curiosidade, é outro pensamento que está fluindo. Eu já vou completar quase 700 entrevistas com médicos, profissionais da área de saúde. Uma coisa que eu tenho notado, eu acho que mais da metade dessas entrevistas que eu fiz, o médico ou a médica terminaram se casando
com médicos ou com médicas. Aí eu pergunto, doutora, enfermeiras ou enfermeiros também se casam com médicos ou médicas? E aí, doutora? Sim, se casam, Também, né? doutora, que interessante. Porque ali estão convivendo, né, diariamente, praticamente. Então, o médico, o profissional de enfermagem, o profissional da área da saúde, ele não tem muito tempo, ele vive de plantão, né? O que trabalha muito, vive de plantão, de um hospital para outro, para outro. Então, qual a forma, onde vai conhecer novas pessoas? Ali em seu círculo de amizades, né? E acaba surgindo alguma animosidade, né, entre eles. Lógico. Então, eles se conhecem ali no hospital e ali pode surgir alguma coisa. Por isso que a probabilidade é tão grande. Mas, doutora, uma pergunta tão interessante, né, doutora? Acho que no mundo nunca ninguém perguntou isso ao vivo. Eu achei verdade. interessante perguntar essa curiosidade. É, Vamos para o sim. próximo tema que diz: uso de dados da saúde nas pesquisas médicas. Eu selecionei junto com a doutora esse tópico porque as pesquisas elas se aprofundaram e cresceram muito, principalmente com o advento da pandemia. Muita coisa se apressou, houve um maior investimento a nível mundial e a gente vê até com um contentamento quando esses dados estão sendo usados em prol da pesquisa e, logicamente, aí surgem novos medicamentos, novas vacinas, novos procedimentos. Doutora, como a senhora está vendo atualmente esta evolução e atualização? A questão dos dados, né, da cessão de dados por parte do paciente. Um exemplo, eu trabalho atualmente em um estabelecimento e sempre que gera um prontuário, né, do paciente. Esse prontuário é o final de toda a coleta de dados necessária ao procedimento, à conduta, né, subsequente do processo de saúde do paciente. Ao final da minha entrevista, eu peço para o paciente assinar um termo de responsabilidade, um termo de consentimento, na verdade. É um termo de consentimento para fornecer esses dados, porque lá no estabelecimento onde eu trabalho, tem vários estudantes, residentes, então eles podem utilizar aqueles dados para pesquisa, para fins de pesquisa científica. E antes de utilizar esses dados, tem que haver o consentimento do paciente. Então, hoje a gente usa esse termo de consentimento livre e esclarecido. Quando a faculdade não, que tem o CEP, né, que é a parte de ética, do comitê de ética da faculdade, ele não fornece esse termo, o estabelecimento de saúde ele tem que ter. Então, o paciente, ao final de toda a entrevista, ele já assina o termo de consentimento da informação e já fica tudo legalizado. Porque o objetivo tem que ser da pesquisa para fins de inovação, de novas vacinas, novos medicamentos ou novos benefícios para aquele caso daquela doença em si do paciente. No meu caso, que trabalho com saúde do trabalhador, pesquisas no âmbito da saúde do trabalhador, né? Para melhorar aquela realidade, né? Então, tudo é para o bem do paciente, é pro bono. Tudo tem que ser para o bem do paciente e para a sua segurança, né? Então, e da coletividade também, porque essas pesquisas, elas servem para toda a coletividade. O objetivo maior é o benefício de todos. Mas antes que haja esse benefício de todos, tem que ter a tutela dos dados do paciente, né? Porque é através daquelas informações que são peculiares ao paciente que vai haver um impacto social, um impacto relevante na saúde da população. Então, esse consentimento ele tem que existir. E também engloba, o paciente também pode se recusar a assinar. Ele pode não querer que seus dados, sempre lembrando que os dados pessoais e os sensíveis serão ocultados, né? Não são revelados em termos de pesquisa científica. Os dados pessoais, eles são ocultados e os dados que são objetivo da pesquisa que são revelados, né?
E o paciente ele pode se recusar, não, eu não aceito que meus dados sejam compartilhados ou que as pessoas tenham acesso ao meu prontuário, porque o prontuário é do paciente. Então, ele pode se recusar. Ou ele pode aceitar e depois ele revogar aquele aceite. Entendi, Né? ou Pode seja, está haver isso tudo aí no também. campo do direito aí Isso. do paciente, e por isso que eu fico tão estimulado quando eu vejo cada vez mais universidades que criam o seu hospital, o seu centro de saúde. Estou me lembrando agora, é inquestionável, o caso do Hospital Help em Campina Grande ligado à Unifacisa. Portanto, você aí agrega toda uma história à pesquisa Sim. e faz uma diferença grandiosa, não é, doutora? Isso. E como a faculdade já tem o seu comitê de ética e pesquisa, então já está tudo casadinho ali, né? Já está tudo regulamentado. Já é para estar, né? Com certeza está. Tudo regulamentado. Diferente de quando faz uma parceria com outro hospital, outro estabelecimento que não tem essa vivência acadêmica, né? Essa cultura acadêmica implantada. Nós estamos ao vivo no podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play, entrevistando a doutora Carla Juliano, uma entrevista sensacional. Eu sempre digo, recomendo até, porque vai ficar para a eternidade no YouTube, em Dr. Play Saúde, que vocês assistam, se possível na íntegra, mas aqueles mais imediatistas ou ansiosos podem recortar trechos, colocar nas redes sociais, distribuir pelo WhatsApp, pelo Telegram, porque realmente é público. Agora já temos uma parte muito importante dentro desse tema tão maravilhoso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, notificação de incidentes ligados à segurança de dados. Doutora, isso é de uma importância tão grandiosa, porque se ali está havendo uma situação mais crítica, que requer que autoridades venham a saber, ou então outros órgãos inerentes à saúde também tenham que saber desses detalhes, até para proporcionar a saúde e a tomada de providências. Portanto, aqui um setor muito interessante, né, doutora? Sim. O estabelecimento de saúde ele tem até 3 dias úteis para notificar casos de incidentes, de violação aos dados do paciente. Não só um caso de ser hackeado, uma invasão, né, ao sistema do hospital, do estabelecimento em si, mas também quando há perda dos dados, né, porque uma vez que ocorre a perda dos dados, se o paciente precisar daqueles dados e solicitar no estabelecimento de saúde e ele não tiver, como é que ele vai alegar? Ele tem que ir, como boletim de ocorrência, ele tem que previamente fazer a notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, pelo sistema mesmo, pelo computador, faz a notificação em 3 dias úteis para se resguardar e para que haja uma investigação sobre aquela questão dos dados, né? Tanto em caso de perda, em caso de instabilidade no sistema e em caso também de hacker, porque o Brasil ele é campeão em hacker, né? E cada dia vem sendo mais, vem crescendo essa questão dos hackers. Você vê no Instagram, várias vezes, várias pessoas já sofreram invasão às suas redes sociais, né? A minha rede foi hackeada, ou qualquer outro tipo de rede social. Eu falo do Instagram porque é a que eu acredito que é a mais utilizada hoje em dia. Com certeza. Então, os hackers, eles vêm invadindo tanto questão de clonagem de cartão, como sistema, porque dados é dinheiro, né? Hoje em dia, dado pessoal é uma mina de dinheiro, né? Lógico. Então, as pessoas têm aqueles dados, ficam com a posse deles e ficam fazendo chantagem, pode cometer crimes, pode fazer questões bancárias, né? De operações bancárias em nome dos clientes, daqueles
usuários, né, que são atendidos naquele estabelecimento de saúde. Então, tem que haver uma gestão de software muito boa, uma proteção e uma blindagem desses dados, dessas informações, para que não venha a ter que notificar, ter que passar por todo esse processo e tentar recuperar esses dados, né, porque é intrínseco ao paciente. Sempre lembrando que há um número, tudo subnotificado, é bom que se diga que a cada 1 hora há mais de 1.000 invasões a sistemas no Brasil, isso só no Brasil, imagine o que não acontece a nível mundial, e por isso que quando tocamos nesse assunto, as empresas como um todo, mesmo sabendo que não há na vida segurança absoluta, mas tem que cercar de todas as camadas e sistemas possíveis de segurança, não é, doutora? Porque a gente nota, principalmente, repito, quando passamos a ter um entendimento melhor da área, eu poderia até dizer para todos vocês, não causando pânico, mas que não chega a ser difícil invadir um sistema, principalmente hoje com o conhecimento cada vez mais diversificado, acessível e agora com as inteligências artificiais que ensinam passo a passo de como invadir, não é, doutora? Isso mesmo. Então, e a responsabilidade da notificação é do coletador dos dados. Então, ele tem que fazer essa notificação e os estabelecimentos têm que ter esse olhar mais voltado para essa temática, porque ele pode perder muito dinheiro, né? E ele está responsável ali por dados pessoais, por dados sensíveis em matéria de saúde e os donos de estabelecimentos de saúde, eles podem perder muito, muito dinheiro e passar por processos maçantes, né, na justiça, por falta de uma prevenção, de um cuidado, de uma atenção maior a essa questão. Doutora Carla Juliana, nós estamos chegando quase no final dessa edição sensacional do Mais Vida aqui pela Dr. Play. Doutora, quais são as suas pretensões, os seus planos para o futuro, doutora? Diga aí para mim. Atualmente, né, eu estou estudando e pretendo fazer vestibular para medicina no próximo ano. É um sonho antigo, eu sempre quis, desde adolescente, né, cursar medicina, mas acabei que não deu certo, passei em enfermagem e fiquei. É um curso que eu também tenho muito amor, né, pela área em si, né, a área de saúde. E sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender coisas novas. E por isso que eu transito um pouco pela moda, pela saúde, pelo direito. Eu sou bem curiosa, acho que como você, né? Verdade, doutora. E isso é muito, para mim, assim, não me atrapalha na minha vida. Porque quanto mais conhecimento, melhor, né? Quanto mais conhecimento, mais a mente, ela abre para várias coisas novas, várias ideias, várias inovações e quando eu entrei em direito, as pessoas diziam, o que é que tem a ver direito com saúde? Não tem nada a ver, você não sabe o que quer. Não, tem a ver sim. Aí nós estamos debatendo sobre com certeza. Uma área de interseção entre o direito, porque direito envolve, ele passeia, transita por todas as funções, as profissões. Tanto que quando eu estive na OAB, eu criei uma comissão de direito da moda, aqui na Paraíba. Ou seja, o direito está voltado para o esporte, para a saúde, para a medicina, né, como um todo, para todas as áreas. Então, quanto mais a gente aprende, mais ideias a gente tem, mais a gente erra menos, procura errar menos, porque sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, eu acho que meus planos futuros são esses, tentar entrar em medicina, realizar um sonho antigo. Porque a gente tem um sonho de criança, de infância, ou um sonho na vida, e a gente deixa ali na caixinha. A gente não realiza, bota ali na caixinha. E fica com aquela frustração, né? Às vezes não, às vezes a gente supera. Mas quando não supera, eu acho que, assim, nunca é tarde para realizar os sonhos, nossos desejos.
E no momento certo a gente vai, busca ali aquela caixinha, realizei. Ganha mais confiança, autoconfiança, né, em todas as áreas e a gente acredita mais na gente. Então, é importante realizar os sonhos, os desejos do coração. Então, por isso que ano que vem eu vou tentar realizar isso. Deus quiser, vai concretizar, viu, Amém. doutora? Doutora Carla Juliana, nós chegamos no final dessa edição, eu caracterizo como maravilhosa, do podcast Mais Vida, aqui pelo ecossistema Dr. Play. E, doutor, eu sempre, no improviso mesmo e no coração, eu reservo algumas palavras no final. Em relação à senhora, eu pude conhecer um pouco mais, né? Nós conversamos e se eu pudesse citar uma palavra para definir a senhora, eu diria: a senhora é apaixonante. Além do conhecimento grandioso que a senhora detém e que repassa isso com tanta eficiência para todas as pessoas, é um ser humano assim único. Eu realmente assim fico muito admirado, fico muito contente e tenho certeza, nos tornamos amigos, né, doutora? Sim, com certeza. Com certeza absoluta, e estarei sempre à disposição, adopto também, obviamente, e desejo para a senhora, de coração, toda a sorte, que seus desejos realmente se concretizem e que daqui a algum tempo eu esteja também entrevistando a senhora aqui como médica. Amém. E Amém. é isso. Muito As obrigada. palavras finais da senhora, eu queria também que a senhora reforçasse e dissesse das redes sociais. Tá. Meu Instagram é @carlajuliana.lima. E eu agradeço demais, Fábio, né? Já é a segunda entrevista com você. Verdade. E sou muito grata. Sempre tive muita admiração por você, por seu trabalho, por suas artes, né? No Instagram. Verdade. Então, são bem inovadoras, bem dinâmicas. E a sua curiosidade, né? Quando você vai entrevistar uma pessoa, um determinado assunto, você se debruça sobre o tema, você se aprofunda também, para que a entrevista fique mais rica, né? E que haja uma troca. Então, parabéns, continue assim, Obrigado, né? Com esse doutora. projeto de vida, né? De salvar vidas. E com certeza você faz diferença na vida de muita gente e do mundo como um todo, né? Nesse ecossistema de salvar vidas, né? Que você está à frente. Doutora, muito obrigado. E é dessa forma, com palavras belíssimas que exaltam a vida, que estamos encerrando esta edição inédita e exclusiva do Mais Vida pela Dr. Play. Eu sempre indico o caminho agora na íntegra. A entrevista no YouTube, canal Dr. Play Saúde, é só um cliquezinho, você compartilha com as redes sociais, é público, você pode recordar, sinta-se realmente à vontade. Eu sempre aconselho que assistam, porque você irá, com certeza absoluta, aprender ainda mais e vai ajudar com eficiência a salvar outras pessoas através da informação, e é de graça. Portanto, fiquem com Deus e aguardem as próximas edições, sempre extraordinárias, do Mais Vida pela Dr. Play.